Olá, está aberto o espaço interativo da TV Senado feito sob medida para suas dúvidas, críticas e sugestões. O Alô Senado está no ar levando para todo o Brasil as questões que você quer discutir. As punições aos crimes que envolvem violência, a segurança pública no Ceará, o voto distrital. No quadro E-Cidadania, o senador Blairo Maggi fala sobre as obras na BR-163. E no Passeata Eletrônica você descobre as muitas formas de interagir com o senador Walter Pinheiro usando as redes sociais. O Alô Senado começa agora. A gente abre o programa de hoje com a mensagem do Lúcio Correia Domingues, de São Paulo, capital. Ele pede que os senadores proponham um projeto de lei que garanta tolerância zero para a violência e que inclua a previsão de pena de morte e prisão perpétua. Na opinião do Lúcio, uma legislação mais rígida pode ser o caminho para impedir crimes violentos. O que os parlamentares acham dessa sugestão? Com a palavra, a senadora Vanessa Graziotin. Olha, Lúcio, eu sei que a sua intenção ela é nobre. Você, como todos nós, quer diminuir os índices crescentes de violência que acontece no Brasil e no mundo inteiro. Mas creio que defender propostas como essa é trabalhar no seguinte aspecto: combater a violência com a própria violência. E o princípio da legislação não deva ser esse. O princípio da legislação deva ser, primeiro, prevenir e, segundo, recuperar. É óbvio que o sistema carcerário, que a legislação brasileira, não trabalha no sentido de recuperar as pessoas que cometeram malfeitos criminosos. Pelo contrário, disse que o sistema carcerário brasileiro ele serve assim como um doutorado, mas um doutorado na criminalidade. Então nós temos que atacar isso, né, e fazer com que, primeiro, a juventude tenha acesso a tudo que a sociedade possa oferecer de melhor, a educação, a saúde, a formação profissional, porque aí nós estaremos prevenidos. Mas quando a violência acontece, nós temos que trabalhar muito firme e ter um foco muito claro na necessidade da recuperação dessas pessoas, não é? E há muitos instrumentos para recuperar pessoas que um dia já tiveram na criminalidade. Portanto, pena de morte, nós estaríamos mais sujeitos e mais vulneráveis a criar mais violência e a criminalizar, tirar vida de pessoas inocentes, e geralmente os mais pobres, os mais desprotegidos, os mais despossuídos, né? E por isso que eu não considero que esse seja o fundamental. Acho que a gente tem que trabalhar num outro sentido, ver como que mesmo os presos no Brasil podem se inserir na sociedade, no processo produtivo, como eles podem trabalhar, estudar, mesmo estando com a sua liberdade privada. Eu acho que esse é o pensamento que deva nos nortear. Senador Tasso Gereissati, eu queria saber o que o senhor poderia fazer sobre a segurança e mais educação do Ceará, sobre a seca e construir mais escolas e hospitais. Obrigado. Olha, Fernanda, tudo bem? O que eu tenho a dizer a você é que aqui no Senado a gente legisla, fiscaliza e critica. Nós não temos o poder de recursos financeiros para executar nenhum programa. No entanto, aqui nós estamos trabalhando numa reforma do sistema de segurança das polícias, que, a meu ver, é obsoleto, está mal implementado, mal dirigido e tem causado, é um dos maiores problemas do Ceará. Isso a gente precisa consertar e nós estamos trabalhando nessa direção. Em questão à seca, existe um profundo desprezo pelo que está acontecendo no Ceará, e que é uma situação gravíssima, e nós estamos aqui reclamando e criticando no governo federal e pressionando para que os recursos vão imediatamente. E o Alô Senado continua trazendo para todo o Brasil as perguntas feitas nas audiências públicas interativas. Você pode participar dessas audiências pelo portal E-Cidadania. A pergunta de hoje foi feita pelo Márcio Antônio Garcia. Ele pergunta aos senadores qual é a solução para as obras da BR-163. De acordo com o Márcio, o trabalho no trecho sob responsabilidade da concessionária está em andamento. Mas no trecho que está a cargo do DENIT, as obras estão paradas por falta de pagamento. A resposta fica por conta do senador Blairo Maggi. Márcio, a situação é realmente essa que você reporta, uma situação bastante difícil e complexa.
todo o trecho concessionado da BR-163 ele está em construção, em duplicação, em melhoria, e os outros trechos estão parados. Nós temos feito aqui no Senado, junto ao governo, um trabalho bastante grande para o governo não cortar verbas dessa rodovia, porque entendemos que ela é uma das maiores prioridades que o país tem. O governo tem dito que não cortará as verbas, as empresas que estão trabalhando, uma delas está a todo vapor, eu conversei há poucos dias com eles, e a duplicação entre a Serra de São Vicente até Jaciara deve ficar pronto esse ano ainda, e o trecho de Rondonópolis até Jaciara também a empresa estará voltando ao trabalho e deve fazer uns 40 quilômetros esse ano, uns 30, 40 quilômetros, deixar pronto. E o pior trecho que tem é da Serra de São Vicente, abaixo da Serra de São Vicente, até a cidade de Cuiabá, onde a empresa nem assumiu ainda esse trecho. Então, temos pedaços com muita rapidez sendo construídos, outros médio e outros parados. Então, o nosso papel aqui é cutucar tudo isso e estamos tentando fazer, porque essa rodovia BR-163 vamos chamar assim, a artéria principal de Mato Grosso. Ali tem muitos acidentes, muitas pessoas perdem a vida e muito caro para transportar as mercadorias também. O Passeata Eletrônica foi atrás do senador Walter Pinheiro para saber de que forma ele usa as redes sociais no seu trabalho como parlamentar. É uma ferramenta que eu diria, pelo menos um canal de interação. Tá? Eu acho que é uma quebra de uma barreira que, de certa maneira, você mantinha entre o parlamento e os eleitores. Eu, por exemplo, uso muito as duas plataformas como plataformas de trabalho. Não costumo, por exemplo, usar nem o Twitter nem o Facebook como absolutamente nada da minha vida pessoal. Uma eu uso como desaguadouro daquilo que eu consigo produzir, que é o caso do Facebook, e o outro eu uso, inclusive, como uma plataforma tanto para divulgar as coisas que eu faço, como também para captar aquilo que as pessoas e as impressões que o eleitor e que as pessoas que acompanham têm do mandato. Diversas propostas, inclusive apresentadas por mim aqui, enquanto projeto de lei, emenda e tal, elas até vieram exatamente desse modelo de interação. Além do que também eu uso o meu próprio Twitter para chamar da minha base de sustentação e até os meus assessores. Eu costumo geralmente postar alguma coisa para que a assessoria pegue aquilo, produza uma matéria mais consequente do que eu falei e depois eu devolvo para o Twitter não só uma manifestação, mas também anexado a um conteúdo com mais qualidade. Eu gostaria de saber a opinião dos senadores em relação ao voto distrital. Olha, Eugênio, o voto distrital está bastante discutido no Congresso Nacional. Ele visa fortalecer o bairro, fortalecer aquele conjunto habitacional onde as pessoas vão votar naquelas pessoas que têm referência, naquela referida região. Essa discussão ela não está ainda aprovada, ela está em andamento. Tem senadores, como o senador José Serra, por exemplo, que defende o distritão, que é o voto distrital para cidades acima de 200 mil habitantes, tá certo? E outros que defendem no geral. Mas isso já está em prosseguimento a discussão, né? Para que você possa entender melhor, por exemplo, você é de Fortaleza, no Ceará. Pegaria Fortaleza, dividiria em vários blocos, por exemplo, o bairro do Aldeota, poderia as pessoas votarem e eleger uma pessoa de referência daquela região. Isso que é o voto distrital. Tá certo? As pessoas votariam nos candidatos do local, tá bom? Qual é a opinião do senhor sobre o voto distrital? O que o senhor acha? Tá, a minha opinião sobre o voto distrital, eu acho que deveríamos fazer um sistema misto, um sistema em lista, metade voto distrital, porque as pessoas poderiam melhor referenciar o seu candidato pelo seu local. Por exemplo, em Brasília, onde eu sou senador da República, em Taguatinga, que é uma cidade aqui do Distrito Federal, nós poderíamos estar elegendo pelo voto distrital um candidato a deputado, por exemplo, de Taguatinga. Então, eu sou pelo voto distrital misto, quer dizer, metade em lista, metade pelo voto distrital. O Alô Senado de hoje vai ficando por aqui. E que tal você fazer parte dos próximos programas? Os canais para mandar a sua mensagem são vários. É só escolher o que mais tem a ver com você.
O nosso WhatsApp é o 6199661616. Se preferir as redes sociais, basta acessar twitter.com/alosenado ou facebook.com/alosenado federal. Por telefone, ligue para o 0800 61 2211. E para deixar uma mensagem escrita no nosso site, o endereço é o senado.leg.br/tv. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!